Boa tarde, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Estamos iniciando a semana 4 do PET Volume 6 e na aula desta semana continuaremos na unidade temática Geometria e o objetivo das atividades de hoje é reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão. Então, antes de iniciar as atividades, antes de iniciar os exercícios, vamos ver algumas definições sobre esses temas: translação, rotação e reflexão. Então, acompanhem aqui comigo. Então, na própria apostila de vocês, temos algumas definições que eu vou ler com vocês, tudo bem? Então, transformações isométricas ou simetrias. As transformações isométricas são mudanças de posição de uma dada figura, que não alteram sua forma nem seu tamanho. Muito importante, pessoal. Então, nas transformações isométricas, não temos mudanças na forma da figura nem em seu tamanho. Apenas mudamos a sua posição. Essas transformações são classificadas em 3 tipos: translação, rotação e reflexão. A reflexão nós já vimos na aula passada. Então, quem ainda não viu o vídeo da aula passada, volta e dá uma conferida, tudo bem? Então, o primeiro caso, translação. Transladar significa transferir para outro lugar. Então, na translação, cada ponto da figura é deslocado de acordo com uma distância, direção ou sentido. Assim, a translação ocorre apenas o deslocamento da figura. Então, aqui temos um exemplo, olha. Temos a figura original, que está aqui, e ela foi transladada para cá. O que aconteceu? Olha, o primeiro passo para transladar essa figura foi transferi-la para cima. Então, mudamos um ponto para cima. Então, olha, este ponto aqui veio para cá, este outro ponto veio um para cima, este outro ponto também veio um para cima, este outro ponto veio um para cima e essa outra pontinha também. Agora, bastava unir esses pontos. Vou trocar a cor do pincel. Então, unindo esses novos pontos, temos a mesma figura, porém que não ficou um desenho muito bom, transladado para cima. Depois que fizemos essa translação, para chegar nessa outra figura, apenas deslocamos essa segunda figura para cá. De que forma? Andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Todos os pontos foram deslocados 7 unidades. Olhem só, este outro ponto aqui, trocar a cor, também deslocou 7 unidades. Olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e veio parar aqui. Este outro ponto também deslocou 7 unidades. Olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e veio parar aqui. Então, a nossa nova figura foi esta. Então, apenas deslocamos primeiro para cima, uma unidade para cima, depois 7 unidades para a direita, certo? Então, transladar nada mais é do que transferir para outro lugar. E rotacionar, o que significa? Rotacionar significa girar. Então, olha, rotação, iremos agora girar o nosso objeto. Na rotação, cada ponto da figura é rotacionado de acordo com um determinado ângulo e sentido em torno de um ponto chamado centro de rotação. Assim, na rotação, a figura gira em torno de um ponto. Então, aqui de novo, novamente, temos um exemplo. Então, primeira coisa,
devemos nos atentar ao centro de rotação. Então, todos os pontos da nossa figura foram rotacionados com um ângulo de rotação. Esse ângulo de rotação varia de acordo com o exercício, com o que se pede no exercício, certo? Então, por exemplo, esse ângulo aqui, olha, ele teve este ângulo de rotação. Todos os pontos vão ter o mesmo ângulo de rotação, de acordo com esse centro de rotação. Então, no caso, se vocês forem usar um transferidor, o centro do transferidor ficará sempre no mesmo ponto e vocês irão apenas ver o ângulo de rotação de cada ponto. Então, olhem só, deste ponto para cá, a gente tem este ângulo de rotação, certo? Agora, olhem só, deste outro ponto, deixa eu fazer outro desenho. Deste outro ponto para cá, também possui o mesmo ângulo de rotação. Agora, olhem só, este outro ponto aqui veio parar aqui. E ele também vai possuir o mesmo ângulo de rotação do outro ponto, do ponto anterior. Este ângulo é o mesmo para todos os pontos, tudo bem? E o centro também será igual para todos os pontos. Depois eu irei colocar um vídeo complementar, irá ficar mais fácil para vocês verem este ângulo de rotação, tudo bem? E agora, terceiro e último caso é a reflexão, que nós vimos na aula passada. Refletir significa espelhar. Na reflexão, cada ponto da figura é associado a outro ponto chamado imagem, de modo que o ponto e sua imagem estão a uma mesma distância de uma linha reta ou de um ponto. Assim, na reflexão, obtemos o reflexo da figura como um espelho, certo? Então, na reflexão, como eu falei para vocês na aula passada, nós temos um eixo de simetria. E esta distância deste ponto até o eixo de simetria é a mesma distância deste ponto até o eixo de simetria, assim como nos outros pontos. Por exemplo, a distância deste ponto até o eixo de simetria é igual à distância deste ponto até o eixo de simetria. Certo, pessoal? Agora que já vimos as 3 definições para esta aula, vamos iniciar as atividades. Então, na atividade 1, vocês irão fazer um desenho bem bonito do calçadão de Copacabana. De que forma? Seguindo os passos que foram dados, o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Então, olha, vamos ler a atividade. Vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o calçadão de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem do plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Então, primeiro, observem esta imagem e vamos seguir os 3 passos que foram dados a seguir. Primeiro passo, transladar essa imagem horizontalmente. Então, vamos transladar horizontalmente para a direita 8 unidades, 2 vezes seguidas. A primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem transladada, formando uma figura construída por 3 imagens consecutivas e congruentes à original. Então, o que isso significa? Nós iremos transladar, ou seja, mover essa imagem original 8 unidades para a direita. Então, vamos ver ponto por ponto. Então, vamos considerar este ponto, este e este. Então, vamos movê-los 8 unidades para a direita. Então, este primeiro ponto, ele irá mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu primeiro ponto ficará aqui. E o segundo ponto, vamos ver para onde ele vai agora. 8 unidades para a direita. Então, ele está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu segundo ponto ficará aqui. Deixa eu fazer novamente. Então, este ponto irá vir para cá, este outro ponto irá vir para cá, e o terceiro e último ponto ficará, basta a gente contar 8 unidades para a direita. Então, ele está aqui, olha. Começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virá para cá.
Então, nós teremos esta nova imagem transladada. Olha, o primeiro ponto veio para cá, o segundo para cá, 2, 3, e o último ponto para cá. Agora, basta vocês desenharem esta imagem original utilizando esses 3 pontos. De que forma? Basta vocês virem e fazerem um desenho parecido com a imagem original. Olha, gente, eu não consigo caprichar tanto, mas vocês irão conseguir fazer um desenho bem legal no caderno de vocês, tudo bem? Agora, vocês irão fazer de novo, transladar esta imagem 8 unidades para a direita. Irão desenhar uma terceira imagem aqui do lado, tudo bem? E essa obra de arte que vocês estão desenhando é semelhante ao calçadão de Copacabana. Porém, a gente só fez um passo, falta o passo 2 e o passo 3. Ó, segundo passo, transladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura construída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. Então, agora, ao invés de transladar horizontalmente, vocês irão fazer o mesmo processo da orientação 1, porém agora para baixo, 4 unidades para baixo. Terceiro passo, verifique se a imagem final, resultante das orientações 1 e 2, é semelhante ao calçadão de Copacabana. Então, basta vocês colocarem no Google calçadão de Copacabana e verem se o desenho que vocês fizeram na questão 1 é parecido com o calçadão de Copacabana. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa questão, não esqueçam de me procurar. Vamos para a questão 2 agora. A questão 2 tem relação com a questão anterior, certo? Então, agora vocês irão responder as questões A, B e C. Questão A, quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original, desenhada no plano cartesiano do tópico anterior? E do ponto central desta imagem. Vocês irão me dizer quais são as coordenadas desses 3 pontos. Este e este. Tudo bem? A letra B é uma definição. O que é uma translação? Eu falei no começo do vídeo para vocês. O que acontece com uma imagem quando a mesma é transladada? Vocês acabaram de fazer esse processo na questão 1. O que aconteceu com a imagem? O que muda? O que se mantém? Respondam essa questão com base no que vocês fizeram na questão 1. E para finalizar a questão 2, para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? Basta vocês relatarem como procederam na questão anterior. O que deve ser feito em relação às coordenadas do ponto da imagem? Então, basta vocês responderem essa questão, levando em consideração a questão anterior e as definições que eu falei para vocês no comecinho do vídeo, que está nesse quadro aqui abaixo. Tudo bem? Vamos para a questão 4 agora. A questão 3 é uma questão bem tranquila. Conhecemos 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relacione as imagens ao nome de simetria correspondente. Então, vocês irão olhar a primeira imagem, essas 2 imagens, e me dizer se elas são referentes à translação, rotação ou reflexão. Esta segunda imagem é a mesma coisa. E a terceira, mesma coisa. Vamos responder se ela é referente a uma translação, rotação ou reflexão. Basta vocês darem uma conferida no quadro aqui de cima. Tudo bem? Questão 4. Você conhece um cocar indígena? Abaixo temos a figura de metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão. O que é reflexão mesmo? Reflexão a gente viu na aula passada. Dessa figura para completar o desenho, cobrindo a imagem refletida adequadamente. Então, se você não conhece o cocar indígena, coloque aí no Google para vocês darem uma olhada como que é, para vocês poderem fazer a reflexão desta imagem do plano cartesiano e formarem um cocar. Lembrem-se, a reflexão ela é feita através de um eixo. Então, neste caso, vocês irão fazer a reflexão através do eixo Y. Então, se você não lembra como faz essa reflexão, dá uma olhada na aula passada.
Não sei se vocês lembram, o nosso ponto no plano cartesiano tem uma coordenada em x e uma coordenada em y. Na reflexão em torno do eixo y, nós iremos inverter o sinal da coordenada em x e manter sua coordenada em y, certo? Então, basta vocês inverterem o sinal da coordenada em x e depois responder as questões A, B, C, D, E e F. O vídeo da aula passada também vai ajudá-los bastante a responder nessa questão. Tudo bem? Questão 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilizando uma régua, faça a reflexão do pentágono. Então, lembrando, na reflexão, a mesma distância deste ponto até o eixo será a mesma distância da imagem que vocês desenharam aqui, do ponto correspondente até o eixo. Tudo bem? Então, vocês irão desenhar aqui, olha, um pentágono. E com a régua, vocês irão conferindo, vocês colocarão a régua aqui nesse primeiro ponto. A distância deste ponto até o eixo de simetria será igual da outra figura. Então, coloquem uma régua aqui, meçam essa distância e façam um desenho aqui do lado, tá bom? Então, olha, a distância deste ponto até o eixo de simetria será a mesma distância do ponto que vocês irão desenhar aqui. A mesma coisa aqui, essa distância será a mesma aqui desse outro lado, tudo bem? Então, assim vocês irão desenhando ponto a ponto, levando em consideração da distância dessa figura até o eixo de simetria. Agora, na sexta questão, vocês irão utilizar dois conceitos diferentes, a reflexão e a translação. Então, olha, primeiro, vocês irão fazer uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, em relação ao eixo y, e depois fazer uma translação dessa figura para o quarto quadrante. Aonde fica o quarto quadrante do plano cartesiano? Nós já falamos sobre isso na primeira aula. Irão deslocar 10 unidades dessa figura para o quarto quadrante. Tudo bem? Bem tranquila essa questão. Agora, na sétima e última questão, vocês irão fazer uma rotação do triângulo que está desenhado aqui embaixo. Então, vocês irão fazer uma rotação de 45 graus em torno do ponto B. Então, o ponto B será o nosso centro de simetria, no sentido anti-horário. Então, o ponto B será o centro de simetria, onde vocês irão colocar o centro do transferidor no sentido anti-horário. Utilize uma régua e um transferidor, ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B como a origem, o que facilita executar o giro de 45 graus, sem o uso de um transferidor. Tudo bem, pessoal? Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudá-los. Podem me enviar uma mensagem que eu irei ajudá-los. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.